Senhoras e senhores, bem-vindos ao evento de lançamento do Respirador Vida. Solicitamos aos presentes que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo silencioso, atendendo aos protocolos estabelecidos pelo nosso plano de continuidade dos negócios, o BCP do Cimatec. O uso de máscaras é obrigatório, bem como o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Esse auditório ele é flexível, com capacidade total para 1.000 pessoas. Estamos aqui hoje projetados para ter no máximo 60, por conta das restrições já acima mencionadas. Senhoras e senhores, boa tarde. O Senai Cimatec e a Russer têm o prazer de recebê-los para o lançamento do Respirador Vida. O respirador desenvolvido a partir do Vital, o respirador desenvolvido pela NASA, no combate à Covid-19, e fruto de uma parceria entre o Cimatec e a Russer. Esse evento está sendo transmitido online, estamos com o canal do YouTube, assim como presencialmente, para atendimento aí a empresas de telecomunicações e TVs. Estamos agora, nesse momento, com 16 veículos de comunicação cobrindo este evento, e teremos também aí pessoas atendendo e apresentando à distância. Agradecemos a participação especial de autoridades, parceiros, membros da diretoria da FIEB e principalmente a imprensa nesse importante evento. Aos jornalistas que estão acompanhando esse evento pelo YouTube e que queiram esclarecimentos, fazer perguntas, solicitamos que enviem suas perguntas pelo chat, enviando pelo sistema do YouTube. Informem, por favor, ao fazer a pergunta, o nome e o veículo que representam e a quem a pergunta é dirigida. Vocês receberam também, teremos a apresentação da equipe da NASA, então a apresentação por eles será feita em inglês. Então, peço para aqueles que necessitarem de tradução, em cima da mesa vocês dispõem de um equipamento para que isso possa ser feito. Pedimos, por favor, não utilizar álcool ou nada para higienizar, esses equipamentos já estão higienizados para que não danifique-os. Gostaríamos de convidar o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, senhor Ricardo Alban, para realizar a abertura do evento, dando as boas-vindas a todos aqui presentes. Por favor. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de pedir licença a todos os presentes para, obedecendo aqui o afastamento já indicado, que me permita tirar a máscara para que eu possa falar e ter um melhor entendimento. Para nós, do Senai Cimatec e a Federação das Indústrias da Bahia, isso é um momento muito mais do que prazeroso. É um momento de motivação, porque o que nós sempre perguntamos é como vai ser esse novo normal. De que forma será esse novo normal para todos nós? Mas de uma coisa nós temos que ter certeza, qualquer que seja esse novo normal, nós vamos ter muita motivação para construir esse eventual novo normal, para construir um experimento, uma experiência, toda essa vivência que foi essa última pandemia. E para isso nós gostaríamos de iniciar agradecendo alguns alicerces que permitiram chegarmos aqui. Dentre eles, obviamente, não podemos deixar de falar de todo o nosso time, de toda a nossa equipe do Senai Cimatec, e aliado a eles, do Senai Nacional. Graças a eles e aos nossos parceiros é que podemos chegar aonde temos chegado e podemos estar hoje com mais esse entregável aqui, junto com a Russer, do novo respirador Vida. Não só a esse alicerce que é a nossa equipe fundamental, mas também um fato nos deixa muito feliz, é o fato de sabermos que esse parceiro da construção do respirador nacional é uma empresa brasileira. Seguramente um desses novos normais para o mundo inteiro é poder cuidar de sua cadeia produtiva, cada país buscando aperfeiçoar, buscando melhorar o seu encadeamento produtivo. E na hora que nós conseguimos fazer um respirador, um dos principais equipamentos demandados nessa pandemia, por construir aqui de empresa nacional, isso nos deixa muito felizes
estamos também fazendo um dos objetivos, que é fortalecer a nossa própria indústria, a nossa própria criatividade, a nossa própria tecnologia. Outro fator que nos deixa também, dentro desse alicerce, bastante gratificado, é sabermos que nossa capacidade de resposta, junto com a Rocer, junto com o Senai Nacional, junto com o nosso Cimatec, coordenado pela Federação de Indústria da Bahia, o Senai Nacional, coordenado pela Confederação Nacional das Indústrias, é que nós fomos dos primeiros a dar resposta a uma demanda da NASA de um protótipo, de um projeto que precisaria ser aperfeiçoado. E, segundo, não estamos errados, talvez foi o que conseguiu evoluir de forma mais positiva no aperfeiçoamento desse projeto respirador. Então, isso mostra, efetivamente, o quanto nós podemos ter capacidade de resposta, ou seja, o quanto, quando nós queremos, nós fazemos. E isso também nos deixa muito otimista com a possibilidade dessa abertura de interagirmos cada vez mais nas áreas estratégicas, com inovação, com tecnologia, com um dos berços da inovação e tecnologia, que é os Estados Unidos, com um dos berços que é a NASA e as próprias Forças Armadas Americanas. E aqui, falando de Forças Armadas Americanas, não podemos deixar de citar também o trabalho muito profícuo, muito prazeroso, muito de resultados com as Forças Armadas Brasileiras. A elas aqui eu gostaria também de registrar os nossos agradecimentos a todas elas, Exército, Aeronáutica, Marinha, onde nós fizemos um trabalho muito profícuo, muito em conjunto. A ponto de todas essas atividades que nós desenvolvemos ao longo dessa luta pelo Covid, fazendo uma pequena parte que nós temos que fazer, sempre contamos com eles em toda a logística, em todo o apoio necessário. E, com isso, nós conseguimos produzir mais de 19 mil máscaras face shields, junto com o apoio logístico das Forças Armadas e parceiros locais, que eu prefiro aqui não citar todos, para não correr o risco de esquecer algum deles e cometer uma tremenda injustiça. Nós temos aqui também o teste de Covid, que fizemos mais de 19 mil testes de Covid. Peço uma retificação aqui. Na verdade, a produção de doação de máscaras face shields foram mais de 52 mil máscaras. Fizemos também um projeto experimental de bolhas de contenção, no qual, distribuindo pelos hospitais e órgãos de saúde como experimental, 686 bolhas de contenção. Trabalhamos junto com o nosso sistema de computação. Aqui, para os que não sabem, o nosso Cimatec é um dos maiores centros de supercomputação da América Latina, do Hemisfério Sul, e com essa capacidade que nós temos, nós trabalhamos muito na inteligência artificial, em modelagem de formas de como atuar, formas de como avaliar essa nova pandemia. Também tivemos a oportunidade de um projeto iniciado aqui no Cimatec, junto com outros parceiros também, da recuperação de respiradores. Todos nós lembramos aqui, que logo no início, o verdadeiro inferno que foi conseguir esse equipamento tão precioso para o combate dessa doença. E nós conseguimos ter a criatividade de buscar e identificar que existia uma série de respiradores no Brasil inteiro parados por falta de manutenção ou por falta de continuidade em problemas A, B, C ou D. Com esse projeto iniciado aqui e absorvido por todo o Senai Nacional, que também arregaçou as mangas para cuidar desse projeto a nível nacional, e o apoio decisivo logístico das Forças Armadas, nós recuperamos aqui mais de 300 respiradores para a Bahia, e todo o Senai Nacional recuperaram mais de 2.000 respiradores. Se nós avaliarmos, naquele momento tão crítico, quanto se estava comercializando um respirador que faltou no mundo inteiro, nós podemos imaginar não só a utilidade desses equipamentos, como também a efetiva economia que se gerou para o sistema de saúde nesse país com a recuperação dos mesmos. Nesse mesmo momento, que era muito importante termos vários respiradores no momento D, era importante, como hoje continua sendo, porque nós temos um processo que nem nós temos condições de aferir com tranquilidade e segurança se nós estamos num platô descendente, nós estamos num platô contínuo, ou se nós poderemos ter uma segunda onda. Hoje mesmo acabou-se de dizer que, se não me falha a memória, não sei se foi em Hong Kong, mas um determinado país se caracterizou o primeiro caso de reincidência da Covid-19. Então, nós estamos aprendendo muito ainda com essa situação. Mas nós conseguimos doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, associações, sindicatos, empresas, que conseguimos, naquela crise tremenda, nos custos altíssimos,
os respiradores de última geração, que era muito importante naquele momento para as UTIs aqui na Bahia, 40 respiradores também conseguimos doar aqui em tempo, ainda num processo, antes de atingir esse platô que hoje o Brasil vive, ainda um pouco prolongado, mas que, com certeza, deverá se reduzir ao longo das próximas semanas, e trabalharemos todos para que isso seja uma verdade. Também, ao longo desse processo de manutenção dos respiradores, nos deparamos com as bombas de infusão, que sofriam os mesmos problemas de precisarem de manutenção. Com isso, nós recuperamos aqui no Senai Cimatec, na Bahia, cerca de 304 bombas infusoras, e também fizemos experimentalmente um túnel de desinfecção. Todos sabem aqui o quanto os profissionais da saúde foram vítimas e foram, no fundo, os verdadeiros heróis no combate a essa pandemia. No Brasil, no mundo inteiro. Os profissionais de saúde realmente fizeram algo que talvez nós não tivéssemos capacidade de imaginar essa resposta que todos eles puderam dar. Então, eles precisam e precisarão de muito mais atenção. E o objetivo desse túnel de desinfecção era justamente para ajudá-los no momento de uma possível contaminação, que incidiria sempre, quando nós estamos num determinado ambiente que é protegido, todas as precauções são tomadas. Mas o mudar de roupa, o tirar a roupa, você começava a ter um índice de infecção cada vez mais delicada e mais precisa para ser atuado. E esses túneis de desinfecção foram justamente para mitigar e minimizar o risco da contaminação no processo da retirada das roupas que normalmente esses profissionais usavam. E acreditamos que isso foi um sucesso, sempre levando em conta que é algo feito de forma experimental. Também, com o apoio de empresas de algumas usinas, nós fizemos aqui o envasamento, num tempo recorde, fizemos um protótipo de fábrica de envasamento, com toda a segurança exigida, não só do protocolo da Covid, mas a segurança de mexer com combustível, e fizemos aqui envasamento de mais de 80 mil litros de álcool glicerinado 80, o qual foi distribuído para a rede hospitalar, também junto com todos os parceiros que aqui já citei, que nos permitiu ser atuante. O trabalho acabou? Não, sinceramente, eu acho que só está começando. E é por isso que a Rússia é de capital importância. Nós temos não só a Covid, mas nós temos muitas doenças respiratórias e sabemos e aprendemos, o mundo inteiro aprendeu, você não pode ter sua cadeia produtiva dependente de uma forma tão sistemática como o mundo estava caminhando, como a globalização estava permitindo que fizesse. Seguramente, todos os países vão rever essa política. Não significa que competitividade com preços baixos, de qualidade, não vai ser um item importante, mas a estratégia, as decisões estratégicas têm que ser revistas para que nenhuma nação, não é só o Brasil, possa ficar tão dependente, tão vulnerável a crises como essa, que hoje foi de saúde, amanhã pode ser de outra ordem, ou podemos ter outras questões de saúde. Então, nesse processo é que nós acreditamos que vamos ter que revisitar, e o processo é longo. Temos um respirador aí num custo bastante acessível, muito antes, antes da crise do Covid, mas que vai permitir que, desse aprendizado, muitas outras alternativas venham a acontecer, seguramente. E, para isso, nós aqui no Cimatec, no Senai Cimatec, temos o Instituto de Tecnologia da Saúde, que é para justamente, e nós fizemos essa decisão do Instituto de Tecnologia da Saúde no Senai Cimatec há cerca de 3 anos e meio, e não prevendo, obviamente, o que passamos, mas entendendo e percebendo que saúde é uma das coisas que vão ser mais demandadas pela evolução da civilização. Quer seja pela longevidade, quer seja pelo avanço dinâmico, tecnológico dos medicamentos, dos equipamentos que são usados na assistência da saúde, onde a saúde hoje e a engenharia quase que se misturam. Ninguém entra num ambiente ou numa sala de cirurgia de alta complexidade que não precisa instalar engenheiros. E é para isso que nós também estamos aqui trabalhando para desenvolver um curso chamado de médico com técnica em engenharia, para que a gente possa atender essa demanda do futuro que certamente virão. Nós já vimos viajando aí um pouco pelo mundo, desde o ano retrasado, com o Leone, que os grandes especialistas na área de tecnologia e inovação já diziam que, naquela época
em cerca de 10 anos, o investimento em P&D em saúde superará o investimento na área de óleo e gás. Eu acho que o que o mundo inteiro passou, talvez esse tempo seja mais curto. E nós precisamos estar capacitados para isso. Saúde será e sempre será cada vez mais importante, até mesmo para tornar ela mais barata e até mesmo para que o SUS não venha a ser o nosso futuro INSS sem condições de sustentabilidade. Mas é uma longa jornada, agradeço a todos que estão aqui, e como isso é uma longa jornada, nós estamos ainda iniciando alguns caminhos, outros no meio, outros concluídos, mas novos certamente surgirão. Muito obrigado a todos, obrigado ao Senai Cimatec, obrigado ao Senai Nacional, obrigado a todos os parceiros, obrigado à Russa, e vamos trabalhar juntos para fazer novo sucesso. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Dando continuidade à abertura, gostaríamos de convidar agora, né, o diretor-geral do Senai Nacional, Dr. Rafael Lucchesi. Ele fará a apresentação, a fala dele à distância, aí com todos vocês ouvindo. Por favor, Lucchesi. Bom, boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui nesse evento. Queria cumprimentar a todos os empresários da Bahia, na pessoa do seu líder e presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Alban. Queria cumprimentar também os parceiros dessa iniciativa absolutamente meritória da NASA, e queria cumprimentar também a equipe do Senai da Bahia, na pessoa do meu amigo Leone Peter. O Brasil está de parabéns nessa parceria, e o Senai está de parabéns. Nós tivemos uma ação complexa. O presidente Ricardo Alban já deu um panorama dessa ação. Nós fizemos um edital de inovação em parceria com a BDI e com a Embrap, que teve um papel de uma aposta na área de alta tecnologia, ter uma resposta tempestiva e imediata de aplicação de soluções de alta tecnologia no âmbito desta pandemia. E fomos bem-sucedidos. Além disso, fizemos várias outras iniciativas de mobilização da indústria brasileira, de reconversão industrial, de apoio na produção de equipamentos de proteção individual das equipes hospitalares e também uma ação de solidariedade, tanto que o Senai passou a figurar no ranking da Forbes como as instituições que mais despontaram na ação solidária feita no Brasil e no mundo. Na agenda específica desse equipamento decisivo para o combate dessa grave doença infecciosa, o Senai fez algumas iniciativas com relação aos respiradores. Nós fizemos uma ampla mobilização pela manutenção de respiradores, que foi liderada pelo Senai da Bahia, de forma muito bem-sucedida. Parabéns ao Senai da Bahia e parabéns a todos os departamentos do Senai, que, com a coordenação do Departamento Nacional, fizeram bonito numa ação de solidariedade, envolvendo 40 pontos de manutenção, mais de 20 parceiros industriais que se mobilizaram por essa ação solidária, voluntária, essa rede gratuita extremamente importante. E o nosso também muito obrigado à FAB e ao Ministério da Defesa pelo apoio logístico nessa iniciativa. Uma outra ação que o Senai fez, por ter o domínio profundo das competências de produção industrial, foram arranjos produtivos. E o Brasil, que produzia menos de 500 respiradores mês, tem condição hoje de produzir mais de 8.000 respiradores mês, fazendo frente à necessidade de provimento do mercado doméstico. Isso é algo muito importante e demonstra a capacidade de reação da indústria brasileira e também do decisivo apoio do Senai. Como o presidente Alban bem pontuou, um dos legados do Brasil nesse mundo pós-pandemia seguramente será
maior segurança na cadeia de fornecimento de produtos, sobretudo na área sanitária. Mas acho que os industriais brasileiros ambicionam mais. Ambicionam a revisão de cadeias muito longas, geograficamente muito distantes, e que acabam tirando parte do impulso do desenvolvimento sustentável do Brasil para outros territórios e outras regiões. O Brasil tem, sim, uma produção científica, tem, sim, uma competência de engenharia, tem instituições de excelência como o Senai e, o mais importante, tem um empresariado sofisticado, capaz de dar respostas à altura do desenvolvimento econômico do Brasil. Isso é extremamente importante. O Senai atuou no apoio à formação das cadeias produtivas. 80% dos equipamentos de proteção individual a produzir internamente 80% de produção industrial. Queria dar os parabéns ao Senai da Bahia, queria dar parabéns a essa iniciativa. Nós criamos todo um rede de consórcios, mas esse equipamento, esse respirador Vida, tem um diferencial. Ele reestrutura a cadeia de fornecedores com alta tecnologia e reduzindo o custo de produção industrial. Está de parabéns o Senai da Bahia, está de parabéns o Senai brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional. Como eu disse anteriormente, a NASA teve um papel fundamental nesse processo. Eles desenvolveram o Vital, que é o precursor do Vida. Esse Vital foi desenvolvido pelos engenheiros da NASA e pelo Laboratório de Jato Propulsão, o JPL, na NASA. Então, eles desenvolveram em 37 dias e eles licenciaram aí, abriram todo o projeto, todo o design e permitiram o licenciamento em todo o mundo. E nós fomos um dos 28 licenciados no mundo e os 2 únicos no Brasil licenciados. Então, eu gostaria de chamar para falar também com a gente, o Leon Alcalay. Ele é gerente, de planejamento estratégico da JPL, do laboratório da NASA, e também o Luiz Felipe Tosi. O Luiz Felipe é brasileiro, e atua lá na NASA e também teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. Então, o Luiz Felipe, ele é engenheiro mecânico e atua nessa área de robótica. Então, eu gostaria de convidá-los para falar com a gente um pouquinho dessa experiência da NASA no ventilador Vital. My name is Leon Alcalay. I work at NASA's Jet Propulsion Laboratory. No laboratório de propulsão a jato, e o meu colega Luiz Felipe Tosi também está no JPL. Muito obrigado por nos convidarem para essa conferência de imprensa. Nós fazemos parte desse grupo Vital. Eu sou o gerente de projeto e, em nome da NASA, eu gostaria de agradecer a vocês por nos convidarem para participar nesse evento hoje. Eu vou dar para vocês uma visão bastante rápida do que nós fizemos até agora no nosso laboratório de propulsão a jato. Nós desenvolvemos, então, a tecnologia Vital. Como vocês já sabem, nós somos conhecidos pelos nossos desempenhos em robótica, aterrissando em Marte, em Júpiter, em órbitas em Saturno igualmente, e também outras missões em outros planetas e assim por diante. Isso é o que nós fazemos normalmente. Eu tenho estado na JPL por 31 anos, mas todas as coisas mudaram esse ano em março, quando nós tivemos então essa nova pandemia, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Então, um grupo de engenheiros se reuniram e basicamente então perguntaram como é que nós podemos então colocar os nossos conhecimentos em engenharia para ajudar o mundo e igualmente ajudar as pessoas especificamente em como lidar então com o Covid.
E nesse momento não sabíamos se era então com os ventiladores, os respiradores, e pensamos nisso como havia essa falta. Nós então nos unimos a diversas organizações governamentais e da indústria, nos juntamos para propor uma solução. Universidades, diversas diferentes entidades. A nossa abordagem foi única. Nós envolvimos experts de hospitais, no Hospital Memorial de Pasadena, Monte Sinai, igualmente, e um Medical Center também da Universidade da Califórnia. E nós perguntamos então o que é que seriam, o que eles precisavam. E eles então estavam saindo de unidade de tratamento intensivo, tratando pacientes, e eles falaram sobre as especificações e o que é que seriam as necessidades. Fomos motivados por essas pessoas e então nós sabíamos exatamente o que eles precisaram. Então nós criamos diversas especificações com diversos protótipos que foram criados. Isso foi em março. Depois, mais tarde, rapidamente, numa virada muito rápida, um processo muito rápido, fomos capazes de obter, então, a aprovação da FDA de acordo com a autorização de uso de emergência. E isso não é uma situação de negócios como em tempos normais. E de acordo com essas condições pouco usuais, a FDA, não assim um bom escrutínio, aprovou os nossos respiradores, o design dos nossos respiradores. Nesse momento, dissemos à FDA nos Estados Unidos que nós não somos uma casa de fabricação, não somos uma fábrica, nós queremos licenciar gratuitamente para que outras pessoas no mundo que queiram construir pudessem. Então, nós explicamos que nós não somos, na verdade, o fabricante final. E FDA, então, com o crédito, porque eles foram bastante úteis, eles estavam trabalhando conosco e nos disseram, tudo bem, vamos dar, então, a vocês essa aprovação, a JPL, a NASA, de acordo com o entendimento que vocês, então, vão licenciar isso para um licenciado fabricante e depois, então, nós teremos que ter a aprovação nos Estados Unidos, mais uma vez, o FDA, ou no Brasil, por exemplo, seria a Anvisa. E uma vez que tenha sido licenciado, eles podem produzir os seus próprios protótipos, fazer qualquer alteração que eles queiram, eles têm que passar pelo seu processo de regulamentação para ter aprovação. Então, esse foi o entendimento com o FDA e é assim que nós estamos continuando. Depois, então, nós fizemos uma chamada sem um tipo de pagamento de licenciamento e nós recebemos mais ou menos 100 propostas. Selecionamos até chegarmos a 30 licenciados e hoje em dia nós estamos com 28, dos quais 8 estão nos Estados Unidos e 20 estão no mundo inteiro, incluindo 5 na Índia, na Austrália, e igualmente na Austrália, no Canadá, no México, na Malásia, na Algéria e em Turquia e assim por diante. Então, nós estamos muito orgulhosos dessa realização em relação a essa tecnologia que está sendo licenciada sem nenhum tipo de encargo para a utilização. Depois, engajamos-nos na ajuda para responder perguntas e assim por diante. Tivemos um workshop há 2 semanas atrás com todos os licenciados para ver como eles estavam indo. E eu vou ser bastante específico aqui em relação à nossa plateia brasileira, que nós ficamos muito impressionados com o Senai Cimatec e com a habilidade de pegar a nossa tecnologia, não apenas construir um protótipo, mas, na verdade, fazer melhorias. E eles descobriram algumas dos bugs que nós já sabíamos, eles já corrigiram. Então, nós ficamos realmente muito impressionados. Eu não digo isso de maneira leve com as capacidades de engenharia do Brasil, e especialmente com o Senai Cimatec e a Rússia, para que peguem a nossa tecnologia, construam seu próprio protótipo e façam melhorias. E, na verdade, eles fizeram
com o seu próprio processo, formaram eliminaram todas as interferências eletromagnéticas no Brasil e depois passaram, então, para aprovação e foram, então, aprovados para a manufatura desse protótipo. Eu estou aqui, basicamente, para agradecer a vocês por ser um licenciado excelente. Gostaria de agradecer também a liderança da Senai Cimatec, da Rússia, por trabalharem conosco e igualmente serem um parceiro excelente. Estamos aqui num modo de tentativa de ajuda e como nós podemos fazer para apoiá-los em fornecer para vocês esses dispositivos como produtos para o mercado doméstico. Deixe-me adicionar também um ponto importante. Quando tomamos esse caminho, nós tentamos definir um nicho para esse produto. Isso quer dizer que esse produto foi elaborado com poucas peças, com baixo custo, foi elaborado para não interferir com os produtos de legado que já existem aí, e por isso nós elaboramos também com poucas funcionalidades, não tem todas as características de um respirador de alta complexidade, mas isso é alguma coisa, dispositivos para ajudar os pacientes de COVID, que sejam seguros, aqueles que estão entubados, essas pessoas estão muito doentes, então precisa ter um desempenho de maneira bastante confiável e bastante bem, mas nós queríamos também que fosse de baixo custo e que pudesse ser fabricado facilmente. Então essas são as características que diferenciam os produtos de legado que estão aí, que tipicamente são bastante custosos, também como igualmente são mais capazes, por isso definimos uma funcionalidade limitada, mas ainda bastante complicada e bastante capaz, um dispositivo médico que possa, então, tratar os pacientes com COVID. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por nos convidarem, a NASA e Luiz Felipe, se ele quiser adicionar mais algumas palavras aos seus compatriotas, a palavra a Luiz Felipe. Nós estamos te ouvindo, Felipe. Pode falar. Opa. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde aí no Brasil, né? O meu envolvimento tem sido como contato da NASA GPL ao Brasil pelo Vital, e gostaria primeiro de agradecer o nosso time aqui da NASA JPL que fez o protótipo Vital acontecer. Como disse o Leon, um esforço tremendo, mas que somente pode impactar a sociedade quando licenciados e parceiros o levam ao nível de desenvolvimento, a produção local, que é o que estamos chegando agora. Então, essa aprovação do protótipo Vida pela Anvisa marca esse passo, e um passo realmente muito importante. E a urgência e dedicação ao projeto da parceria Rússia-Senai tem sido de classe mundial. Eu gostaria, mais uma vez aqui, de agradecer o esforço e dar parabéns à equipe toda pelo progresso e pelo passo. É muito importante, e continuaremos trabalhando juntos até realmente a gente conseguir controlar essa pandemia. Eu espero ver esses ventiladores pulmonares ajudando pacientes aí no Brasil e no mundo inteiro logo, logo. Um prazer. Boa tarde. Eu sou Leone, diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec. Vou aqui rapidamente apresentar o histórico e o modelo da parceria NASA, Cimatec e Rússia. Primeiro, o timeline. Como vocês podem verificar, tudo começou em maio de 2020, quando tivemos a honra de sermos selecionados juntamente com a empresa Rússia, pela NASA para a produção desse ventilador. Então, fomos um dos poucos licenciados no mundo. Já em junho de 2020, fechamos a parceria com a Rússia, os 2 licenciados brasileiros somaram esforços, e um mês depois, em julho, já fizemos a tropicalização do projeto NASA para adequar
aos requisitos aqui do mercado brasileiro, conforme explicado pelo Leon, da NASA. E agora, em agosto, a homologação junto à Anvisa e o início da produção do primeiro lote pela empresa Russer. Bom, além do timeline, rapidamente o modelo de parceria adotado nesse nosso consórcio. A NASA, então, fez todo o desenvolvimento e licenciamento gratuito do projeto do ventilador Vital para 28 instituições selecionadas em todo o mundo. Um projeto brilhante pela sua simplicidade, rapidez com que foi feito e peças de fácil localização nos diversos mercados globais. Coube ao Senai Cimatec atuar como instituição responsável pelo desenvolvimento tecnológico e tropicalização do ventilador para o nosso ecossistema. E ao parceiro Russer atuar como indústria autorizada pela Anvisa para a fabricação e comercialização do VIDA. Bem, por último, gostaria também de fazer alguns destaques. O Senai Cimatec também fará a doação de 50 unidades desse respirador, do primeiro lote de 350 que a Rússia vai produzir. Faremos essa doação para a unidade de saúde do Brasil. E destacar que, dentre os licenciados do mundo, a parceria aqui, Cimatec e Russer, conseguimos ser os primeiros dos licenciados no mundo a ter os testes de compatibilidade eletromagnética IMC homologados. Muito obrigado. Obrigado, Leone. A gente hoje teve um probleminha de chuva em Salvador, então o aeroporto acabou fechando e nossos colegas da Rússia não conseguiram pousar. Então, teve tentativa, acho que 3 vezes de pouso, mas acabou que eles não conseguiram pousar e eles acabaram pousando, né, em Aracaju. Então, eles entraram também à distância, né, eles deveriam estar aqui presencialmente para falar com todos aqui, mas eles não puderam por conta do que eu falei. Eles estão à distância e vão poder falar com a gente, o Rubens e a Rosana, né, da Rússia aqui. Por favor, Rubens e Rosana, fiquem à vontade para falar um pouco com o pessoal. Boa tarde. São únicas as oportunidades que a vida nos dá para fazer parte de um projeto que tem como missão salvar tantas vidas. Estamos felizes porque Deus nos chamou para fazer parte de um projeto grandioso, que é salvar vidas, através da fabricação de ventiladores pulmonares. A Russer é uma indústria médica há mais de 35 anos servindo a urologia no Brasil e América Latina, e hoje atuando exaustivamente no combate à pandemia. Sempre consideramos nossos equipamentos e instrumentos uma extensão nas mãos dos médicos e profissionais da saúde. Nosso lema, o paciente em suas mãos e a tecnologia em nossas, nos acompanha por longos anos, porém nunca antes havíamos encontrado uma situação de saúde pública tão dramática como a que vivemos hoje. Nunca pensamos em fazer parte da construção de uma tecnologia em que estivéssemos participando tão diretamente em salvar vidas de tantos pacientes. E isso temos a dizer em voz alta. É graças ao mundialmente reconhecido time de engenheiros da NASA que, desviando os olhos dos céus em busca de novos horizontes para o homem, voltaram-se para a Terra, angustiados pela dor das perdas humanas. Muito obrigada, Dr. Leon, e sua extraordinária equipe NASA e JPL, que desenvolveu e projetou um equipamento extremamente eficiente, que não só traz o fôlego da vida para pacientes desesperados pelo precioso ar, mas também traz esperança para os entes queridos e profissionais da saúde que poderão contar com essa magnífica ferramenta para salvar vidas. Que não somente atenderá a pandemia no Brasil, mas também para vários países no mundo, já que este equipamento está homologado e aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e pela Anvisa no Brasil. Não podemos poupar palavras para agradecer
também a extraordinária equipe de engenheiros do Senai Cimatec, que com empenho, visão e competência, juntos encontramos soluções para cada um dos obstáculos que foram acompanhando o nosso caminho. Toda essa dedicação e comprometimento nos permite hoje oferecer para os profissionais da saúde e pacientes um equipamento seguro, funcional e robusto, utilizando tecnologia associados aos melhores desenvolvimentos de software. É uma honra ser uma indústria médica hoje licenciada pela NASA e poder liderar esse projeto no Brasil, junto com a instituição Senai Cimatec, e ainda sermos os primeiros licenciados a iniciar a linha de produção dentre as 28 licenciadas no mundo. Obrigada, NASA. Obrigada, Senai. Obrigada, Cimatec. Junto logramos a missão de hoje, apresentar o ventilador pulmonar Vital, como batizado pela NASA, e Vida, como batizado pela Rússia, porque entendemos que é vital ter vida. Muito obrigada pela atenção. E agora, passamos a palavra aos nossos parceiros do Cimatec para continuar com a apresentação técnica. Muito obrigado, Rosana, muito obrigado, Rubens, pelas belas palavras. Dando seguimento a esse lançamento, gostaria de passar agora para a apresentação técnica. Convido aqui o Luiz Fernando Taboada, gerente executivo na área de automação, e o Walter Beal, nosso líder técnico de mecânica, para passar rapidamente algumas questões técnicas específicas do respirador Vida. Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez aqui é um prazer estar conversando com vocês. Mais uma vez aqui é um prazer estar conversando com vocês, apresentar esse projeto que lá atrás a gente começou aqui fazendo parte da seleção que a NASA abriu para o mundo todo. Projeto super assim, motivador. A equipe que trabalhou nesse projeto foi uma equipe que se dedicou todos os dias, sábados e domingos, feriados, nesse período difícil da pandemia, mas que a gente hoje consegue um passo importante, que é, depois da homologação da Anvisa, lançar esse produto para o mercado. É um produto inovador, que o objetivo principal, a premissa inicial, era ter um baixo custo, baixo custo, e também não usar itens utilizados por outros equipamentos, para a gente não aumentar a crise que principalmente você tem na cadeia de fornecimento dos equipamentos dos ventiladores pulmonares. Volta, quer começar a parte aí? E nesse desafio, a gente, desde o início, estudamos bastante o projeto da NASA, e o grande desafio do projeto foi trazer esse cenário de cadeia de fornecimento para o Brasil. E, em alguns casos, a gente teve que fazer pequenas modificações e melhorias para poder adaptar a cadeia de fornecimento brasileira, e é isso que o Walter vai falar um pouco aqui, principalmente da parte da mecânica. Do ponto de vista técnico, o ventilador ele é relativamente simples, mas ele tem seus desafios, como colocado pelo Luiz Taboada, que são essas questões de como melhorar o projeto do ponto de vista de acessibilidade aos componentes, sem mudar as características básicas originais do projeto da NASA, Então, algumas das melhorias que a gente propôs, por exemplo, a gente reduziu o número de componentes, alterando alguns componentes que teriam que ser importados, para uma fabricação nacional de mais fácil acesso, com componentes mais simples e que pudessem ser fabricados por qualquer indústria, Então, isso já reduziu o número de componentes, também facilitou o acesso à manutenção, que a gente colocou o filtro, um filtro que deveria ser substituído com mais frequência para o lado de fora do gabinete, Então, algumas pequenas melhorias que a gente sabe que o projeto da NASA já estava muito bom, mas que, devido às características locais e necessidade de que nem todos os componentes eram fáceis de encontrar no mercado, ou que tinham que ser importados, por exemplo, da China, a gente nacionalizou por outros componentes. Então, foram algumas das melhorias que a gente fez, por exemplo, dessa peça aí, que é uma peça que agrega outros componentes, e que mede a vazão do fluxo de ar mais oxigênio para dentro do paciente.
E aí nós trabalhamos justamente, trocamos por componentes que estão de mais fácil acesso no mercado, né? Era até um pouco engraçado, porque a gente começava a falar com os fornecedores da lista da NASA, e eles perguntavam, é para o ventilador da NASA, é para o ventilador da NASA, e a gente tinha que dizer, né? Mas é porque todo mundo estava entrando em contato com eles também, né? Dos outros 28 selecionados aí pela NASA, né? Para tentar comprar os componentes, e mesmo assim a gente teve então que procurar componentes alternativos além daqueles listados inicialmente. Então, foram feitas modificações tanto do ponto de vista mecânico quanto eletrônica, algumas alterações de sensores, né? Os ensaios de compatibilidade eletromagnética que foram recentes, que eram os últimos ensaios que faltavam antes de a gente ter a liberação da Anvisa, né? Então, foi um projeto aí que a gente correu junto com a Rússia, porque na verdade foi um projeto de, não 4 mãos, foram muitas mãos nesse projeto, né? Mas que foi, digamos, a Rússia e o Senai Cimatec lado a lado para conseguir entregar esse ventilador aí no mercado agora. Para terminar, pessoal, eu queria só comentar como foi importante essa parceria com a Rússia, né? Porque o Senai Cimatec ficou focado mais nessa parte de tecnologia, e a Rússia, em paralelo, é uma indústria médica com mais de 35 anos de experiência, ela ficou construindo sua cadeia de fornecimento, porque a gente não precisava comprar 5 ou 4 componentes, a gente ia comprar componentes com um volume adequado para atender a demanda. E a Rússia foi uma parceria interessante, porque a gente ficava focado muito na tecnologia, em descobrir novos fornecedores, novas implementações, e a Rússia, com toda a sua experiência, trabalhou toda a cadeia logística de fornecimento para que tornasse viável que a gente consiga produzir no Brasil. Então, era isso, pessoal, e obrigado mais uma vez. Obrigado, Walter, obrigado, Taboada, né, e agradecer, né, a toda a equipe técnica, a gente tem alguns representantes ali, né, que desenvolveram, nacionalizaram, adaptaram e melhoraram o ventilador, né, e ouvir da NASA, né, que o trabalho que a gente entregou foi extraordinário, muito gratificante. A gente vai agora, né, ouvir o secretário de Planejamento da Bahia, né, o senhor Walter Pinheiro, que também vai apresentar para a gente aí um pouco, falar rapidamente da importância desse tipo de iniciativa, né, para o nosso Estado. Ok, para mim é um motivo de muita alegria, e aí acho que é uma satisfação para todos os baianos. Primeiro, a escolha de um organismo como o Cimatec para participar desse importante projeto. Então, não é por acaso que, dentre as instituições no Brasil, o Cimatec foi uma das instituições aí escolhidas no projeto, em conjunto com a NASA e com a Rússia, para que nós pudéssemos dar sequência a algo que essa boa experiência chamada Cimatec já havia disparado com sucesso no Brasil. Como disse muito bem o nosso presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Alban, o Cimatec partiu bem adiante do tempo nesse processo de pandemia. Aqui é bom que todos saibam, em 48 horas, essa estrutura do Cimatec montou uma unidade para envasar todo o álcool que havia sido doado pelas usinas, para que a gente pudesse distribuir. Coube a nós, aqui na Secretaria do Planejamento, um processo de, eu diria, de organização de toda uma logística, para que a gente pudesse pegar esse álcool nas usinas, envasá-lo no Cimatec, buscar junto à indústria todo um apoio com material tipo os vasilhames, as tampas, as caixas, um processo de distribuição, e nós vamos atingir, Alban, na realidade, ao final desse processo, quase 300 mil litros de álcool entre aqueles que vieram para ser envasados, que vieram para serem distribuídos. Completou também o Cimatec a obra no que diz respeito a duas coisas importantes, eu acho que se somam agora ao projeto de respiradores. A experiência de manutenção em respiradores e bombas, tá? E a própria criação dos túneis de desinfecção. A outra, que é um elemento decisivo nessa última etapa, que eu diria de ataque à Covid aqui no Brasil, que foi o desenvolvimento das bolhas, como nós chamamos, das gabines, para uma pré-intubação ou para até um pré-atendimento.
Isso mudou a lógica do atendimento da Covid no estado da Bahia. A partir da chegada dessas bolhas, os pacientes começaram a ser levados às unidades e, portanto, sem precisar chegar à UTI. Então, deixando a UTI para os casos extremos, os pacientes com os primeiros sintomas já eram atendidos, tá? No seu desconforto respiratório ou em qualquer outro problema. Portanto, isso fazia com que o atendimento fosse bem antecipado e o sucesso na recuperação e, ao mesmo tempo, nos salvar vidas foi algo extremamente positivo. Não é à toa que, com isso, caiu bastante o uso de UTIs. Tá? Portanto, os pacientes puderam ser atendidos na etapa inicial. E por que eu digo que isso é importante agora, nesse processo com o lançamento do Vida? Porque também, como citou muito bem a Alban, além da questão da Covid, a gente vive numa região onde doenças respiratórias compõem um cenário muito elevado de abrangência. Então, com essa chegada dos respiradores, essa combinação com algo que já foi desenvolvido pelo Cimatec, nós vamos ter a oportunidade agora de dar assistência a uma nova rede. Porque se, por um lado, o Covid trouxe essa grande tristeza para nós, a perda de irmãos que se foram, de amigos, de familiares, enfim, de diversas figuras que terminaram nos deixando por conta desse momento, por outro lado, também fica o legado de uma nova rede estabelecida em um estado da Bahia, que é um estado que é mais ou menos do tamanho da França. Então, portanto, para que todo mundo possa perceber as diferenças bem claras, que aí todos sabem exatamente em relação à Europa, mas agora nós temos em todas as regiões do estado, em todas, unidades hospitalares com UTI, com unidade de tratamento intensivo. Então, ela vai nos permitir agora poder, com essa expertise, com essa experiência e com a formação de novos profissionais, poder atuar agora de maneira cada vez mais descentralizada. Não creio que não será mais possível aqueles longos deslocamentos de pacientes que no passado se praticou muito no estado. Então, portanto, esse lançamento é importante, vai ao encontro de uma política que nós tivemos que aprender, que fazer no mesmo momento em que a Covid acontecia. Portanto, esse aprendizado, essa forma eficaz, aí eu quero de novo encerrar falando desse assunto. Tá? Se não fosse o Cimatec, Leone, que eu quero estender em seu nome, ao nome de todos os profissionais do Cimatec, se não fosse o apoio da CNI, aqui, inclusive, capitaneado na Bahia pelo nosso presidente Alban, efetivamente nós não teríamos logrado esse êxito e, portanto, parabenizar todos os profissionais por essa proeza de, ao mesmo tempo, vir da engenharia clínica, passando pela parte de saúde e, principalmente, chegando na possibilidade de projetar, dar manutenção, criar e ir ao encontro de uma demanda que a gente tanto clamava na Bahia. Então, a chegada do Vida, ela é uma chegada bem-vinda, porque ela chega no momento em que a gente vai poder agora agregar àquilo que nós aprendemos, com um equipamento que, sem dúvida nenhuma, trará mais um elemento de certeza de que nós podemos cumprir aquilo que o governador, e aqui eu quero trazer em nome dele o agradecimento por todo esse apoio, o agradecimento pela escolha dessa unidade de pesquisa aqui da Bahia para cumprir essa tarefa e fazer cumprir o que o governador nos dizia em todo momento no início dessa jornada. A nossa tarefa é agir para que ninguém venha a morrer, ninguém venha a falecer por falta de atendimento. Então, a Covid nos venceu em alguma parte, alguns se foram, mas aqui ficou plantado exatamente as condições para a gente mostrar que é possível, com esforço, com tenacidade, com ação de todos, e essa solidariedade nós tivemos, garantir que a gente possa atender e salvar vidas. Então, portanto, bem-vindo Vida, bem-vindo Rússia, mas com certeza vocês escolheram o melhor parceiro que tinha no Brasil, que se chama Cimatec. Muito obrigado, secretário Walter Pinheiro, pelas belas palavras. Eu vou chamar agora
né, um vídeo comemorativo do Respirador Vida e logo em seguida abriremos para perguntas. Ainda existe um longo caminho para a cura da Covid-19, mas quando a tecnologia e a inovação se unem à ciência, fica mais fácil vencer essa guerra. A NASA fez um convite mundial a empresas interessadas em produzir o Vital, seu ventilador pulmonar de baixo custo para tratar a Covid-19. O Cimatec foi uma das 2 únicas organizações brasileiras licenciadas pela NASA e, juntamente com a Russer Brasil, desenvolveu e adaptou o aparelho às normas brasileiras, resultando no ventilador nacional Vida. Essa conquista reafirma o protagonismo do Senai Cimatec no cenário tecnológico mundial e reitera o nosso compromisso em usar a tecnologia e inovação também para salvar vidas. Senai Cimatec, pelo futuro da inovação. Temos uma pergunta de Tiago Paiva, repórter do site Bocão News. A pergunta é direcionada a Leone Andrade. Quais são as próximas perspectivas de parcerias internacionais do Senai Cimatec? Boa tarde. São muitas, não apenas na área de saúde, mas nas diversas áreas que atuamos, podemos citar na área de mineração, nós estamos estendendo e estreitando laços tanto com o MIT, dos Estados Unidos, como o Imperial College de Londres, para a continuidade de um projeto altamente estratégico com a empresa Vale. Na área de óleo e gás, temos fortes parcerias estratégicas com a Alemanha, com institutos Fraunhofer, várias universidades da Alemanha, e agora com o desenvolvimento de projetos de mais alto TRL, ou seja, mais próximo de chegar ao mercado, também com empresas alemãs como Innospection. Mesma coisa no Reino Unido, com instituições de lá e empresas também como Sonardyne e outras. Enfim, nas diversas áreas, muitas possibilidades, estamos efetivamente internacionalizando e globalizando o Cimatec numa velocidade muito grande. Mas gostaria de falar também de grandes possibilidades agora, particularmente na área de defesa, a partir de um prévio e forte alinhamento com o Ministério da Defesa brasileiro, também parcerias com o Exército americano. Outra pergunta para a Leone. Fica aí, Leone. Outra pergunta do Tiago Paiva. Vocês pretendem replicar o modelo de parceria utilizado no consórcio do Vital para outros projetos? Sim, esse é um modelo exitoso. Como Senai, nossa missão é servir a indústria brasileira. Então, somos, em última instância, geridos e administrados, mantidos pela indústria brasileira. É assim em todo o país, via as federações de cada estado. Então, é nada mais natural que, nesses consórcios, a gente buscar parceiros tecnológicos, como foi o caso da NASA, e indústrias brasileiras para rapidamente colocar no mercado. Tarsila Alvarim, do Record TV Itapuã. A partir de quanto tempo esses produtos estarão disponíveis no mercado? Eu queria saber a capacidade de produção. Quantos meses, mais ou menos? Bom, talvez a gente tenha que consultar a Russer também, não sei se o Walter teria essas informações. A Russer está online, talvez possa responder. Bom, pergunta, por favor. A gente já passa esse dado, mas eles adquiriram todos os componentes para a produção do primeiro lote de 350 unidades, das quais 50 nós doaremos, mas eles têm capacidade de continuar a produção. Eles já estão fabricando muitas das peças e já iniciam a montagem na semana que vem das primeiras unidades. Então, cerca de 50 unidades por semana eles têm capacidade de começar a produzir a partir da próxima semana. Tá? Tem outra pergunta para o Walter. É uma pergunta do Arthur Queiroz, que é o apresentador da Band News FM. Ele pergunta qual a principal diferença entre o Vida e os equipamentos que já são utilizados no Brasil para o tratamento dos casos de Covid-19.
Bom, o VIDA ele é bem específico para a COVID. Tá? A licença dele, tanto é que a NASA liberou só para o período da pandemia. Tá? Então, ele é restrito para a aplicação inicial para o COVID. E como diferença, assim, tecnicamente, ele não tem diferença. Ele consegue fazer tudo que um outro equipamento consegue fazer. A diferença é o nível de robustez dele, que é extremamente alto, né? Ele é feito com componentes bem simples, né? E de fácil acesso ao mercado. Alguns componentes são específicos para ele, mas a maioria dos componentes são componentes bem robustos de mercado. E aí a diferença é o baixo custo de produção para esse aparelho. Tá? Boa tarde, Eduardo Azaf, do Rádio Excelsior. Minha pergunta é para o Luiz Fernando Taboada. Eu gostaria de saber quais ações para arrecadar recursos de instituições e empresas e se quem vai ficar responsável por isso é a Russer ou o Senai. Muito obrigado. Então, a gente está buscando recursos das empresas, né? A gente está buscando onde essa pandemia está avançando ainda. Empresas locais dessas regiões podem nos procurar para fazer essas doações e as doações serão direcionadas pelos próprios doadores. Nós temos outras perguntas do Arthur Queiroz aqui. Qual o custo de produção do aparelho? Em quanto tempo ele foi desenvolvido pela NASA? E as empresas autorizadas a produzir serão treinadas pela NASA? Eu acho que talvez ele tenha perdido a primeira parte, né? Só a parte, por exemplo, a NASA desenvolveu o Vital. Claro que eles continuam fazendo adequações, né, por conta, inclusive, do que o Leon Alcalay comentou aqui, de alguns erros que foram detectados ao longo do processo, mas o início todo e o projeto foi 37 dias, né, em 37 dias que foi quando eles abriram para o licenciamento. A primeira pergunta é a questão de custo, né, isso era importante ter a Rússia, depois a gente vai pegar essa informação com a Rússia e passa, né, porque o nosso papel principalmente está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, né, do equipamento, e a gente tem o foco da doação de 50 unidades, como o Leone comentou aqui. Né, mas a questão de quanto isso custa, o preço que isso vai custar para o mercado, é importante ter a Rússia. Eu não sei se a gente consegue perguntar, Taboada, para eles, mesmo eles não tendo mais aqui, mas mandar um WhatsApp, que aí, se for o caso, a gente complementa essa resposta. Teve uma terceira? Não? Foi isso? Renato Ramos, Metanoia da Band TV. Está se falando agora muito em ventilador. E até o momento, eu tinha sempre a ideia do respirador, se é a mesma coisa. E também porque na descrição aqui do Senai Cimatec constam 50 equipamentos. Há um limite? Qual é o plano de produção, alguma coisa desse tipo? Tá. O termo técnico correto é ventilador pulmonar. Né? Ventilador mecânico pulmonar, mas existe aí já digamos assim, para que isso se torne mais publicizado, para que as pessoas consigam entender melhor, para não misturar, não confundir a palavra ventilador, se passou a adotar a linguagem do respirador. Então, o que a gente chama normalmente de respirador e ventilador, né, é a mesma coisa. Agora, cabe solicitar que existe um equipamento chamado respirador, que aí é outro tipo de categoria que não é essa aqui, mas quando vocês ouvirem ventilador mecânico, respirador pulmonar, o que a gente está falando é do mesmo tipo de equipamento. Desculpa, eu não peguei a última pergunta. Exatamente, consta aqui no relatório Senai Cimatec, 50 unidades. Se isso é um limite, ou a produção vai... Não, a produção é muito maior, né? A 50 unidades está mais limitada à capacidade de investimento para doação. Então, e nosso acordo com a Rússia, né, deixou um limite aí de 50 unidades, então a gente tem aí o direito, digamos assim, de adquirir 50 unidades para fins de doação, então com custo completamente aí o mais baixo possível, e a gente doar 50 unidades. Isso pode variar, claro, a depender de capacidade de investimentos, aumentar, de como é que eles vão ter os pedidos, ordens para a produção, mas a capacidade de produção deles é muito maior, né? Como o Walter falou aqui, eles vão ter, a partir de agora, a capacidade de produção de 50 unidades por semana, não é isso?
Daniel, Tainá Cristina, do Jornal à Tarde, pergunta, eu acho que você já respondeu um pouco, mas eu vou reforçar, porque talvez ela tenha perdido o início da sua resposta. Diante da perspectiva de produção para a próxima semana, quantos serão para todo o Brasil? E para a Bahia, qual será a cota destinada? Bom, tudo assim, tem essa pergunta, ela se divide um pouco porque tem a parte da produção. Ela vai ser destinada na medida que os pedidos forem sendo realizados. Eles estavam com um planejamento, né, a Rússia tinha um planejamento de produção de 3.300 unidades. Esse era um escopo inicial, né? Isso pode crescer a depender da demanda. Então, ele já tem uma demanda prévia de 3.300 unidades. Tá? E dessas 50 unidades, a ideia é que a gente faça um processo de doação, né, para o estado da Bahia. Agora, pode existir outros estados, tudo isso a gente ainda está mapeando, né, porque a demanda ela vai surgir muito em função de casos. A gente entende que muitos casos aí vão agora para o interior do estado, então tudo isso a gente está mapeando para ver onde é que é a maior demanda para esse tipo de equipamento, para que a gente possa disponibilizar. Né, mas eles vão comercializar, inclusive fora do país. Eles estão com a meta de comercializar isso, industrializar e comercializar isso na América do Sul. Bom, acho que a Rússia está online, então para aquela pergunta do preço, né, eu acho que eles podem responder agora. Ô Rubens, você me ouve? Boa tarde, Daniel. Sim, a gente consegue ouvir. Bom, inicialmente, a capacidade de produção que a gente tem é de 1.500 unidades por mês. A gente fez um investimento para 300 unidades inicialmente, mas agora a gente também tem a liberdade de fazer essa distribuição não somente dentro do Brasil, mas também para outros países no mundo, além da América Latina. Com relação ao valor, o nosso valor estimado, calculado agora, é de R$59 mil. Joia. Tem alguma pergunta da equipe presencial? Não? Então, eu gostaria de agradecer, né, a todos e a todas aqui presentes, né, agradecer aí as pessoas que falaram, né, agradecer também a equipe da NASA e da Rússia. Né, gostaríamos muito de ter os parceiros da Rússia hoje presencialmente aqui com a gente, mas a gente espera que amanhã eles estejam aqui. Né, a gente tem, como vocês já viram, uma simulação de uma UTI aqui do lado, onde a gente tem um equipamento Vida, né, sendo testado. Então, a gente deixa agora, né, a mensagem de agradecimento e o objetivo maior de salvar vidas. Então, muito obrigado a todos e desejamos uma boa tarde.